nas alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Boa noite, irmão. A paz do Senhor, amém? Em Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé e a certeza é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos dá a certeza do que precisamos, amém? Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, mas essa prova tá te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas
deixa eu preparar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É que eu planejei, é que eu preparei, é que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é que eu preparei, é que eu reservei pra você. Deixa eu preparar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu preparar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então Chegou o momento da gente estar ouvindo a palavra de Deus. Que Deus venha, através da sua palavra, confortar teu coração, encher o teu coração de alegria, fazer você transbordar, fazer você ter esperança nele, porque tudo é dele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barquinhos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O verso 40 e 41. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Acabamos de cantar aqui, né? Pela fé. Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Palavra de Deus. Feche os teus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós estamos em tua presença, diante da tua graça, diante do teu poder. Nós cantamos, nós te adoramos, e que a nossa adoração possa ter subido como incenso agradável ao teu altar, porque fizemos do nosso coração o melhor de nós, Pai. Então agrada-te do teu Filho,
Agrada-te da adoração da tua filha nesta noite, Pai. Mas muito mais que isso, Senhor, nós almejamos também ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Que a tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração. Que venhamos a guardar a tua palavra para que não venhamos a pecar contra ti, mas se fortalecer e caminharmos mesmo às vezes não a passos largos, às vezes a passos lentos, porque os dias são às vezes difíceis e a tua palavra diz que os dias são maus, Pai, mas confiamos em ti. Então fala conosco, porque este meu irmão que está aqui nesta noite veio, Pai, para ouvir a tua palavra, a tua voz. E o Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida dos seus filhos, Pai. Então fala com os nossos irmãos. Fala com nossas irmãs que estão necessitando ouvir a tua voz. Que possam sentir, Pai. Sentir como o Senhor realmente os ama, Pai. Possam sentir as orlas da sua veste passando sobre eles nessa noite, como um bálsamo, como um refrigério para as suas vidas. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o evangelho que nós pregamos, o evangelho nós conhecemos e a Bíblia chama de boas novas. Então o evangelho são boas novas para as nossas vidas. O evangelho, ele é felicidade. Entenda bem isso. O evangelho, ele traz felicidade, mas ele não traz facilidade. Ele traz felicidade, mas não facilidade para as nossas vidas. O evangelho que está escrito é o evangelho que vem nos socorrer, é o evangelho que vem falar conosco, é o evangelho que Deus, através da sua palavra, descreve tudo o que vai acontecer. Nós estamos aí numa série aos domingos, de manhã, sobre o Apocalipse, e a gente vê as coisas se cumprindo. Agora há pouco, eu vi uma reportagem de uma família, o avião desembarcou agora há pouco. E você tem um grupo de manifestantes, pró-Palestina, que estavam querendo bater, ameaçar, amedrontar uma família, um pai, uma mãe e uma criança ali de 6, 7 anos. E ainda bem que o piloto não abriu as portas do avião, porque a manifestação estava grande. Confundiram aquela família com judeus, porque Israel está em guerra. Desde o dia 7 de outubro, Israel está em guerra contra, não é o Hamas, contra toda a hoste maligna que se levanta contra os escolhidos de Deus. Porque Israel foi escolhido desde o Antigo Testamento como a nação santa. E a gente vê as profecias se cumprindo. E ainda mais, a gente vê que a volta de Jesus está totalmente aliançado com a questão de Israel, com o surgimento do anticristo, que vai fazer um acordo de paz com Israel. Eu disse isso hoje de manhã com os jovens. E por que o anticristo fará um acordo de paz? Porque Israel está em guerra. Então olhe atentamente para Israel. E a Bíblia fala mais do que isso. Ore pela paz de Israel, porque em breve o Redentor há de vir sobre as nuvens dos céus. Amém? Eu dizia aos irmãos aqui que o evangelho é boas novas, mas o evangelho, além de felicidade, também tem, os momentos de dificuldade, Jesus nunca nos prometeu. Aí uma coisa que Jesus nunca prometeu é a ausência de lutas. Ele não prometeu isso. Muito pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teremos
você conhece melhor do que eu. No mundo a gente vai ter aflições, então Ele nunca nos prometeu ausência. Na verdade, ausência de luta, ausência de dificuldade, nós só teremos quando estivermos nos novos céus e na nova terra. Lá sim há essa promessa que Deus enxugará dos meus olhos, dos seus olhos, todas as lágrimas. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós enfrentaremos tempestades. Nós enfrentaremos as intempéries da vida. Nós, enquanto igreja, e também a igreja, nós estamos como que num barco navegando por esta vida. E às vezes passamos pelas águas turbulentas, por situações as mais difíceis nessa nossa viagem. E nessa passagem que acabamos de ler, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Antes deles entrarem no barco, Jesus estava ensinando. Porque Jesus, ele é o mestre por excelência. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra viva. Jesus, ele é a própria sabedoria. Então Jesus está ensinando. E o capítulo 1, quando você abre o Evangelho segundo escreveu São Marcos, desde o capítulo 1, Jesus vem com uma série de ensinamentos, uma série de parábolas, né? Jesus fala através das parábolas, da candeia, da semeadura, do grão de mostarda, e são ensinamentos, né? Ensinamentos, eu posso dizer, ensinamentos didáticos, ensinamentos ou instruções da vida e para a nossa vida. Então, desde o capítulo 1, Jesus vem com uma série de ensinamentos didáticos. Jesus dirigia essas palavras a muitas pessoas. Multidões, então, se reuniam para ouvir esses ensinamentos. Multidões se reuniam para ouvir estas palavras. E eles começam a aprender com coisas simples da vida. Eles começam a entender através de exemplos simples que Jesus, então, contava através das parábolas. E através das parábolas, Jesus estava ocultando algumas coisas e facilitando o entendimento de outras coisas. Mas agora, neste momento de Marcos capítulo 4, Jesus muda a chave. Existe uma mudança aqui a partir do capítulo 4. Jesus quer dar um ensinamento diferente. Vem com um ensino diferente. E não apenas um ensino diferente, mas também para um público diferente. Antes, Jesus está ensinando as multidões, com as parábolas, contando histórias, ocultando algumas coisas, facilitando outras coisas. Mas agora Jesus vem com um ensino diferente para um público diferente. Jesus, então, vai se dirigir aos seus discípulos, 12 homens. E Jesus disse, então, para os discípulos: passemos para a outra banda. Ou, algumas traduções diz, passemos para a outra margem. E agora não vai ser uma aula didática, não vai ser uma aula teórica. Agora Jesus, vai partir para a prática. Não é mais eu falo e vocês escutam. Eu ensino, vocês aprendem com as minhas palavras. Não é isso que vai acontecer aqui. Agora o que Jesus vai dizer ou fazer é eles entrarem na tempestade. Vai ser uma aula prática. Passemos. Primeira coisa que Jesus diz aos discípulos ao entrar no barco: passemos para a outra banda. E isso quer dizer uma coisa. Quando Jesus usa a palavra passemos, ele está dizendo assim: nós iremos juntos. Passemos não quer dizer
que você vai sozinho. Passemos para outra margem, quer dizer, chegaremos juntos do outro lado, ou ao outro lado. Então, os discípulos não iriam ter agora uma história contada, uma aula, uma teoria. Não, eles vão ter um ensinamento de uma luta no meio da luta. Eles vão entrar numa tempestade. E Jesus vai permitir que isso aconteça. Jesus vai permitir que eles enfrentem esta luta. Jesus vai ensinar como superar. Mas não algo teórico, mas sim dentro de algo prático. Porque com os discípulos a aula será prática. E a grande promessa de Jesus, a grande promessa para mim e para você, está no verso 35. Passemos para o outro lado. Então aqui você tem uma garantia. Então aqui eu tenho uma garantia. Qual é a garantia? Chegar do outro lado. Quando o apóstolo Paulo estava preso numa masmorra, prestes a morrer, porque Roma vai decepar a sua cabeça, e antes dele morrer, ele não diz a palavra eu irei morrer, mas ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 6, eu irei partir. Então ao invés da palavra morrer, ele usa a palavra partida, porque a palavra partida no grego indicava um bote que é desatado numa margem, passando para a outra margem. E partida para o crente significa deixar esta vida e ir para a sua casa permanente, passando para a outra margem, rumo aos novos céus e à nova terra. E Jesus nos dá essa garantia então de chegarmos do outro lado. Mesmo passando nesta vida pelas lutas, nós chegaremos ao final dela, com Jesus. Com Jesus. Essa é a primeira promessa. Segunda promessa que eu encontro aqui nessa passagem é a presença de Cristo, a presença de Jesus. Ele não disse, passem vocês, vão à frente, em frente, vão para outra banda. Não, quando ele diz passemos, quer dizer, eu estou junto. Agora uma questão importante, mesmo ele junto, mesmo ele garantindo que nós passaremos do outro lado, porque é a sua palavra, uma coisa que ele não garante é calmaria. Ele não garante tranquilidade. O evangelho é felicidade, mas não facilidade. Então ele não garante tranquilidade e nem calmaria nesta viagem. Tanto que a paz que nós temos, que o apóstolo Paulo nos instrui a ter, né? Essa paz é uma paz interior, mas não é ausência de dificuldade. Muito pelo contrário. Não é ausência de lutas, mas é comunhão com Deus. Então mesmo as lutas, mesmo as tempestades, a paz que você tem não tira a sua comunhão com Deus. Por isso que você está aqui. Por isso que muitos sucumbiram. Passaram por situações menos difíceis que a que você enfrenta e já desistiram. E você está aqui porque você tem uma paz com Deus. Mesmo nas lutas e tempestade. Então ele não garante a ausência das lutas, nem garante a ausência das dificuldades, mas ele garantiu que você vai chegar do outro lado. Porque a Bíblia nos diz assim, né? Isaías não escreveu se passarem pelas águas, como a gente canta. Isaías não escreveu se passares pelo fogo. Não está escrito isso. O que está escrito lá? Quando passares. Vira essa boca para lá, Jonas. Viro. Quando passares. Porque é a palavra de Deus, não é a minha. Quando passares pelas águas,
Quando passares pelo fogo e não tem ponte, não tem. O cristão ser aprovado, ele precisa ser provado. Por isso que nós passamos pelas intempéries da vida. Então, quando passares, tem que passar pelas águas. Tem que passar pelo fogo. Agora entenda uma coisa. Mesmo passando pelas águas, as águas não vão te submergir. Mesmo você passando pelo fogo, ele não vai te queimar. As aflições desta vida não vão te destruir. Por quê? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O teu Deus é grande. O nosso Deus é grande, todo poderoso. Ele não está no céu, como já disse aqui, sentado, roendo as unhas, torcendo para que as coisas deem certo na sua vida. Ele não está fazendo isso. Ele está no céu reinando, com o braço estendido, com mão de ferro, neste mundo. E eu passarei contigo. Passemos para a outra margem. O verso 36 tem uma ordem aqui. E a ordem é de Jesus. Passemos para a outra margem. Então, é uma ordenança. E os discípulos vão obedecer. Jesus ordena e os discípulos obedecem. E mesmo obedecendo, versos 35 e 36, mesmo obedecendo, a tempestade vem. Mesmo obedecendo. A ordem no verso 35 de passar para outra margem. E no 37 a situação é caótica, né? A situação vai se complicando. E mesmo a situação se complicando, eles vão obedecendo. Mesmo as ondas se agigantando, eles vão obedecendo. Mesmo as lutas, mesmo as tuas angústias, mesmo as tuas tristezas, nós vamos obedecendo a Deus. Interessante é que tinha outros barquinhos, né? Outros barcos também o seguiam. Então Jesus mandou os discípulos irem ao barco com o barco. E o verso diz que outros barquinhos o seguiam. Tem uma tradução que traz outros barquinhos. Por que isso? Por que existem outros barquinhos? Por que essa expressão? A igreja é um grande barco. A igreja é um grande barco. E tem outros barcos que seguem. Isso quer dizer que se você desistir, outros também podem desistir. Se você parar, outros também podem parar. Lembre-se, você é barco. E as outras pessoas aí fora são barquinhos. Você nem sabe, mas às vezes tem gente que está se espelhando no teu casamento, querendo seguir o teu casamento, dizendo: eu quero isso para a minha história. Tem gente olhando para o teu trabalho aqui na igreja e dizendo: eu quero isso para o meu ministério. Tem gente olhando a tua vida, a tua postura e dizendo: eu quero isso para a minha vida. Porque você é barco. E outros barquinhos estão te observando. E você não pode ceder. Você não pode desanimar, desistir por causa das tempestades da vida. Quem olha para você, meu irmão, tem que melhorar. Quem olha para a tua vida tem que se corrigir. Porque você é barco. E tem gente... muita gente te observando, a começar pelos teus filhos, a começar pela tua casa. Os teus filhos estão barquinhos que te observam, que te seguem, que olham para você. Então não pare, não desanima. Não entre numa vida de desilusão, numa vida pecaminosa. Ah, mas é normal o crente pecar. Não, não é normal. É normal o ímpio pecar. Isso é a natureza do ímpio. A natureza do crente é santidade. Santidade. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e sobre a tua vida.
Lembra de José na casa de Potifar? Ele tinha tudo para pecar. A mulher de Potifar chamou José e disse: deita-te comigo, José. E ele disse: eu não posso, senhora, porque tem alguém observando. Não, eu mandei todo mundo da casa embora. Não tem ninguém. Tem alguém observando. Olhe para cima. Mas eu não vejo nada. Mas eu vejo 2 olhos como chamas de fogo enxergando nós dois aqui. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Saiba que o mundo não lê Bíblia. Qual é o livro mais vendido do mundo? É a Bíblia, eu sei. Mas o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê a tua vida. Sabia? As pessoas leem a tua vida. A igreja, ela é uma carta aberta para que as pessoas possam ler, para que os homens possam ler. O mundo vê você. O mundo vê a igreja. O mundo não vê Jesus. Não, mas tem que olhar para Jesus. Não, o mundo não vê. Está vendo você. Você é a semelhança de Cristo aqui na terra. A Bíblia diz que você é luz. Você é luz. E a luz, ela é perceptível. Então as pessoas se enxergam. As pessoas te veem. Vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Vós é a palavra de Deus. Vós sois. Então o mundo te enxerga. Gideão disse assim: façam como eu fizer. Façam como eu fizer. Paulo disse: sede meus imitadores. E mais tarde ele desenvolve isso dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Atos capítulo 6, verso 3. Pedro e João, bem humano como eu e você, os dois disseram ao coxo: olhe para nós. Olhe para nós. Querido, será que seus filhos, ao olharem para você, podem dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser um marido como meu pai, eu quero ser uma esposa como a minha mãe, serei um pai como ele, uma mãe como ela, porque seus filhos são barcos que te seguem. Nunca esqueça disso. E aí então aqui no verso 37, levantou-se um grande temporal de vento, sem anúncio, não teve anúncio nenhum, eles estavam numa calmaria seguindo para outra banda, e de repente então um grande temporal de vento levantou-se, sem explicação, eles foram pegos de surpresa. Assim como a nossa vida, às vezes está tudo muito bem, estamos naquela calmaria, de repente então levanta-se um temporal, uma tempestade. E a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, ou melhor, depois é repetido em Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve a respeito de Abraão, que Abraão creu contra a esperança, quando tudo parecia perdido. Quando tudo parecia não ter solução. Quando as tempestades desta vida pareciam maiores do que as promessas de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Então nos momentos mais difíceis, Abraão se fortalecia dando glória a Deus. O que você faz nos seus momentos mais difíceis? Você precisa se fortalecer. Como que eu posso me fortalecer? Seguindo o exemplo de Abraão. Qual é o exemplo de Abraão? Ele se fortalecia dando glória a Deus. Lembre-se que antes das águas entrarem no teu barco, quem está lá? Jesus. Jesus. Jesus já está no barco. Você já tem aquele que te socorre. Você já tem aquele que te garante a vitória. Jesus. Ele diz: passemos juntos. E ele diz para mim e para você que os meus sonhos são maiores
Os meus pensamentos sobre você são maiores. Você ainda vai dizer como Jó no capítulo 42, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O Senhor se levantará ao teu favor. Verso 38 diz que Jesus estava dormindo. Por que ele dorme? Porque ele está em paz. Mais do que isso, ele dorme porque ele é homem. Jesus Cristo, homem. 100% Deus, mas 100% homem, então estava cansado. Ele é o verbo encarnado, homem. Gente como a gente, como eu e você. Você lembra da Arca da Aliança? Aquela arca que foi feita de madeira e ouro. Lembra disso? Uma arca no Antigo Testamento, feito de madeira e ouro, com 2 querubins, um olhando para o outro. E ali dentro tinha as tábuas da lei, a vara de Moisés, de Arão, que floresceu. O maná estava dentro da arca, feita de madeira e ouro. O que isso quer dizer? Divindade e ouro. Humanidade de Cristo, a madeira. Então, quando Jesus disse assim, eu tenho sede, é a madeira da arca. Quando Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba, é o ouro da arca. Quando Jesus está ressuscitando os mortos, curando os coxos, dando vista aos cegos, é o ouro da arca. Mas quando ele está dormindo aqui, é a madeira da arca. 100% homem, 100% Deus. Eu li aqui Filipenses 2, né? Mesmo sendo Deus, não o fez por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo e veio em forma humana. Hoje eu falei de manhã para os jovens, né? Satanás disse, né? Subirei acima do Altíssimo, do trono do Altíssimo. E o que Jesus disse? Descerei para a terra. Satanás disse, eu serei semelhante a Deus. O que Jesus disse? Serei semelhante aos homens. É a madeira da arca. Satanás quis subir, caiu. Jesus desceu, subiu e reinando ao lado de Deus está. Aleluia. E hoje, como diz o apóstolo Paulo, ele intercede por mim e por você. Jesus Cristo, o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. E o verso 39 diz, e despertando. Imagine você, Jesus despertando. Tempestade, vento, água entrando, os discípulos gritando, mestre, acorda, acorda, não te importas que pereçamos. Jesus despertou. E qual foi a atitude, qual foi a reação de Jesus? Levantou-se e repreendeu o vento. Vento, cessa, pois não, Criador. Imagine fosse você e eu despertando na tempestade. Hoje eu estava deitado, né? Daí a Jana estava brincando com o Lipe. Eu estava tirando um cochilo. A bola caiu nos cachorros, a Jana gritou, né? Jonatas! E eu acordei com aquela voz, eu saí em 1 segundo, estava lá fora. Tá. O que será que aconteceu, né? É o desespero, né, do momento. Mas olha para Jesus. Olha para Jesus o que ele faz aqui, despertando, ele diz, vento, cessa. Repreendeu o vento. Porque o que me assusta, não assusta ele. O que me amedronta, não amedronta ele. O que gera medo em você, não gera medo nele. O que te atribula, meu irmão, não atribula a ele.
E Deus, Ele não toca no problema. Deus não toca no problema. O barco estava enchendo. Ele poderia dizer: água, saia do barco. E a água ia obedecer, mas não. Ele vai na fonte do problema, que era o vento, que agitou todas aquelas águas, aquelas ondas. Então Jesus vai na fonte. Igreja Presbiteriana Independente de Gramadão, Jesus está indo na fonte do teu problema. IPI do Gramadão, Jesus está indo na fonte do teu problema, na causa do teu problema. Apenas creia, não duvides da palavra de Deus. E Jesus repreende o vento, repreende a causa, e o mar se acalma. Glória a Deus. A tempestade cessa. E eles chegam no outro lado, na outra banda. Enquanto o ministério do louvor vem aqui à frente, Isaías escreve assim, que ele venceu. Jesus carregou sobre si enfermidades e dores. O que são enfermidades? É a fonte, é a causa do problema. Ele carregou sobre si enfermidades e dores. O que são dores? As consequências dos problemas. E o verso 39, a Bíblia diz que houve grande bonança. Se a gente voltar lá atrás, a partir do verso 37, havia uma grande tempestade, grande luta, grande problema. Mas ao passar do outro lado, no meio da tempestade, quando Jesus agiu, ele disse o quê? Que houve uma grande bonança, um grande temporal. Eu sei que passamos por grandes temporais, mas também haverá um grande resultado. Também haverá grande livramento. Será grande a tua bonança, diz a palavra de Deus. Se coloque de pé, porque quero terminar dizendo para você, e você já conhece, já ouviu falar. Quanto maior a tua luta, maior a tua vitória. Amém? Vamos louvar o Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque Tu és o Deus eterno, o Deus que se importa conosco, e que nós possamos dizer como aquela mulher samaritana, que ao te encontrar, Senhor, ao ter esse encontro contigo, ela deixou tudo para trás e saiu gritando: eu encontrei a rosa mais preciosa. E quem deseja essa rosa terá. Quem deseja ter encontro com esse Senhor o terá. Por quê? Porque Ele se faz presente no nosso meio. Pai Santo, Pai Celeste, Yeshua, o ouro da arca, a madeira da arca, aquele que está sentado, aquele que se faz presente, Senhor, no nosso meio, ainda assim é o intercessor entre Deus e os homens, Pai. Que o Senhor possa levantar em favor deste meu irmão que ouviu esta palavra nesta noite, levantar em favor desta minha irmã, estender as Tuas mãos, Pai, e no meio desta tempestade trazer grande bonança, trazer grande vitória. Que possamos ter uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de vitória, Senhor. Talvez não de facilidades, mas de alegria na Tua presença, se fortalecendo em Ti, dando glórias a Ti, Pai. Que possamos ser levados aos nossos lares na Tua santa e bendita paz. Nós oramos pelos enfermos, pelos doentes desta igreja, Senhor. Visita cada um, Pai, aqueles que necessitam, Pai, aqueles que estão acamados, Senhor. Visita, Senhor, os pedidos de orações desta igreja, de matrimônio, Pai, oração por filhos, por filhas, Pai, por pessoas que estão doentes em leitos, em hospitais. Deus, estenda as Tuas mãos, Pai, dá ordem aos Teus anjos acerca destas vidas, Senhor, e nos dá uma noite de sono, para que possamos dizer ao amanhecer, como disse o salmista: em paz me deitei, Senhor, e hoje eu me levanto, porque o Senhor me fez repousar em segurança, Senhor. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, levante a tua mão para o céu. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo de Deus possam ser sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe aos visitantes, né? Sejam bem-vindos, permaneçam
aqui é a casa de Deus. Amém? Glória a Deus.